E aí pessoal, primeiro vídeo do canal secundário aqui. Tenho 23 anos, se você tem 18 anos, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo, porque eu vou passar algumas dicas e visões assim que eu gostaria de ter tido quando eu tinha essa idade, 18 anos, né? E que podem ser muito úteis para você. Bom, sem muita enrolação, primeira dica que eu daria pro Gustavo de 18 anos, na verdade é uma dica que eu daria para alguém que já tem 18 anos, né? Porque eu, querendo ou não, quando eu já tinha 18 anos, eu já sabia fazer isso, que é, no caso, falar inglês. Cara, eu digo isso porque eu não consigo nem citar, assim, todas as oportunidades e conexões, conversas, aprendizados que eu já tive por simplesmente saber falar inglês e entender inglês. Eu acho que principalmente, assim, em questão de conteúdo, porque, na minha opinião, os melhores tipos de conteúdo, hoje em dia, você só vai encontrar na gringa. Assim, tem bons conteúdos no Brasil, tá? Não estou falando que você não vai encontrar bons conteúdos no Brasil, só que o nível de conteúdo que você encontra lá na gringa, em específico nos Estados Unidos, né? O pessoal que fala inglês, cara, é literalmente sem comparações, sem comparações. O nível de conhecimento técnico, o nível de conhecimento filosófico da vida, assim, em geral, tudo em geral, da gringa, você vai encontrar melhor no idioma de inglês, né? Sem falar também nas oportunidades que você consegue profissionalmente. Eu nunca trabalhei em nenhum local assim que pedisse inglês obrigatório e também eu não sei se eu me qualificaria porque eu não sou fluente em inglês, eu consigo entender e falar inglês, mas eu não sou fluente porque você tem que viajar para outros países para poder falar que você é fluente, né? Você precisa meio que conviver com aquela língua para você realmente se proclamar fluente, por isso que eu não me considero fluente. Mas eu já trabalhei numa farmácia que ficava na Faria Lima, eu sou de São Paulo. Faria Lima é um ponto assim que tem muito turismo, tem muitos gringos lá e etc. E direto, eu tinha que atender gringos e ninguém sabia falar inglês, ninguém entendia inglês, nem nada do tipo. E a única pessoa que fazia isso era eu, no caso. E eu trabalhava no balcão e no caixa. Então sempre que chegava um gringo assim, eu tinha que abordar ele, né, falar inglês e etc. E eu já conheci muita pessoa falando inglês, só por entender e falar inglês ali. Já conheci pessoa da Argentina, da Índia, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, diversos países. E, cara, é um diferencial. As pessoas, elas te respeitam mais e passa mais credibilidade para você mesmo, assim, como pessoa em geral, entende? Então, assim, além dos conteúdos que você vai conseguir consumir, que tem um nível maior de qualidade, você vai conseguir ter esse destaque profissional, então, e cultural também, cara. As músicas, assim, em inglês, na minha opinião, são superiores. Claro que existem músicas brasileiras boas, mas enfim, cara, falar inglês e entender inglês, literalmente foi uma coisa que eu não imagino onde que eu estaria se eu não tivesse essa habilidade, se eu não soubesse fazer isso. Então, se você tem 18 anos aí, eu recomendaria fortemente você investir em um curso de inglês ou até mesmo estudar por conta própria, tá? Para você deixar o seu inglês em dia. Segunda dica que eu deixaria, eu anotei aqui as dicas, deixar os relacionamentos para depois. Irmão, essa aqui, sinceramente, é uma dica assim que eu tô tentando cumprir até hoje, com 23 anos, porque é foda, né? Querendo ou não, a gente é humano, a gente sente necessidades, etc. Só que eu acho que quando a gente é jovem, a gente sente elas com muito mais intensidade, sabe? Então parece que a gente precisa, né, de outra pessoa, que é uma prioridade na nossa vida. Você vê ali todo mundo do seu ciclo, conhecendo alguém, coisas do tipo, ou sei lá, casando já, conquistando as coisas, e você fica meio que se cobra, né, por isso. Porque você vê todo mundo conquistando alguma coisa, conhecendo alguma pessoa, e você não consegue, então você acaba deixando relacionamentos como uma prioridade na sua vida. E eu fiz isso durante muito tempo, assumo, durante muito tempo mesmo. Acho que os meus, dos 16 até os 18, 19, ali foram literalmente dedicados a procurar mulher, tá ligado? E, cara, eu aprendi muita coisa sobre relacionamentos, mas eu acho que se eu tivesse pegado essa atenção, essa energia toda e direcionado para o trabalho, né, em específico agora que eu encontrei o que eu quero fazer, que é criação de conteúdo,
eu estaria em um lugar que eu vou penar para estar daqui a uns anos, tipo, que talvez eu esteja daqui a 2 anos, quando eu tiver com 25, e eu poderia estar nesse lugar por ter começado com 18 e focado nessa área da minha vida com 18. Sem falar também nas pessoas horríveis que eu acabei conhecendo durante esse caminho, que eu poderia ter deixado de conhecer só por focar em outra área da minha vida. Mas é claro, é o que eu disse, assim, é uma coisa que eu fiz, mas eu não me arrependo, porque, querendo ou não, foi necessário para eu ser quem eu sou hoje em dia. Eu acho que toda experiência é importante, então não me arrependo. Mas se eu pudesse mesmo, eu falaria assim pro Gustavo lá, que tinha 18 anos, para ele focar em outra coisa e não em investimento, em relacionamentos, perdão. Eu acho que não vale a pena nessa época da vida. Você poderia utilizar essa energia toda focando no seu trabalho ou nos seus estudos, né? Estudando inglês ou fazendo um curso técnico ou, sei lá, uma faculdade, se você tiver alguma área específica para seguir. Mas é muito tempo e muita energia para uma coisa que sinceramente não vai dar retorno, ainda mais se você não encontrar a pessoa. E dizem que essa pessoa só vai aparecer no momento certo, que não adianta procurar, eu acredito nisso. Então, não se preocupa se você estiver aí se sentindo atrasado, sozinho, ai, tá todo mundo namorando e eu não tô, cara, ignora, porque na hora certa vai aparecer. Eu ainda estou esperando essa hora, mas você pode utilizar muito bem essa energia para muitas outras coisas boas. Então essa é a segunda dica. A terceira é uma dica que eu adquiri e vi num livro. Tem um livro chamado Psicologia Financeira, que eu não acreditei quando eu li. Eu acredito que eu li ele assim pela primeira vez quando eu tinha 18 anos também. E eu não acreditei, mas é muito verdade, que dizia no livro que você vai mudar. Então assim, cara, pra você ter noção, com 18 anos eu consegui meu primeiro emprego de telemarketing e eu tava pesquisando, né, tipo, faculdades para fazer, tudo mais, só que eu não tinha achado nada até então. Aí eu entrei numa faculdade de design, descobri que não era para mim, acabei trancando, enfim. Depois de tudo isso, eu comecei uma faculdade de economia. E eu já estava na farmácia naquele tempo, enfim. E eu consegui subir de cargo a ponto de trabalhar no financeiro dessa farmácia, que era basicamente uma coisa que eu já queria faz tempo, era praticamente um sonho assim. E no livro dizia que você vai mudar, e eu não botei fé, eu não levei isso tanto a sério, eu falei, não vou mudar, eu já tenho um plano certinho, eu vou trabalhar no financeiro da farmácia e vou juntar dinheiro, vou investir. E cara, nessa parte da vida, assim, dos 18 até os 20 e poucos anos, eu te garanto que você vai mudar. Planos que você faz hoje, talvez daqui a 2, 3 meses, você mude completamente. E eu achava que isso era um problema, mas na verdade está tudo bem, porque você acaba percebendo que é uma coisa da sua idade mesmo, não é uma coisa extremamente grave que você precisa ficar se cobrando por ter mudado, por ter recomeçado do zero. E na verdade, é a melhor época da vida para você fazer isso, porque nessa idade que você consegue recomeçar do zero e consegue arriscar mais. Porque quando você tiver 30, 35 anos, 40 anos, você não vai ter a oportunidade de arriscar mais, de recomeçar do zero. Então reconheça isso, esse fato de que você vai mudar e abrace isso. Use isso a seu favor. Não fique se julgando, ai, se eu tivesse continuado tal coisa, etc, etc. Meu, é nessa fase mesmo que você tem que mudar. Você tem que fazer diversas coisas diferentes para você adquirir o máximo de repertório possível para a sua vida. Conhecimento, experiência, aprendizado. Porque a gente é a primeira vez de todo mundo nessa vida. Então a gente não tem que ter tudo ali certinho nos trilhos, como se fosse, sei lá, como se a vida fosse uma história e você fosse um robô que obedece comandos e nunca muda. Não, não é assim que as coisas funcionam. Quarta dica que eu tenho para você é faça uma reserva de emergência. Vamos supor que você arranjou um trabalho ou está conseguindo ganhar dinheiro agora. Normalmente é nesse período de tempo, né, que a gente tenta ganhar mais dinheiro, descobre alguma habilidade que a gente é bom e monetiza ela. Cara, cria uma reserva de emergência. Não pensa em Bitcoin agora, não pensa em investimento, ações, fundos imobiliários, nem nada do tipo. Foca em criar uma reserva de emergência, porque isso vai te trazer uma vantagem absurda nessa idade. Absurda. Pra você ter noção, eu consegui largar a CLT
e dar all-in no digital, né, na criação de conteúdo, justamente por conta dessa reserva de emergência. Porque eu tinha dinheiro guardado, eu tinha aonde cair caso tudo desse errado. Então, você ter dinheiro parado ali na renda fixa vai te trazer uma vantagem absurda para qualquer pessoa da sua idade. Porque nessa idade as pessoas costumam gastar tudo que ganham e tentar viver o máximo da vida inconsequentemente, não ligando para nada, eu vejo o que eu faço depois, sendo que não é assim. Não precisa ter muito, se você tiver ali de 6 a 12 meses do seu custo de vida, que acredito que seja baixo, né? A maioria das pessoas ainda mora com os pais nessa idade. Se você conseguir juntar isso, já vai estar ótimo, você já vai estar anos-luz de muita pessoa. E foi uma coisa que eu não dei tanta atenção quando eu tinha 18. Eu tenho uma reserva de emergência hoje em dia, mas eu não dei a devida importância quando eu tinha 18 anos de idade. Eu achava que não, que dá para esperar, ou tirava da reserva para fazer algum tipo de rolê, coisa do tipo, sendo que não, a reserva não consegue esperar. Você não pode fazer a sua reserva de emergência esperar, porque justamente a emergência não espera para aparecer. Então não fica empurrando com a barriga esse compromisso, essa responsabilidade, porque o quanto antes você conseguir fazer uma reserva de emergência, melhor vai ser para você e para sua idade aí com 18, 19, 20 anos, que seja ela, você que é jovem. E a quinta e última dica que, cara, é muito importante e muitas pessoas estão ignorando hoje em dia, principalmente o pessoal do digital, né, que vende a ideia de que ser CLT é uma coisa extremamente ruim. Cara, seja CLT. Eu não consigo, expor em palavras a importância que foi a experiência que eu tive no telemarketing, né? Que foi basicamente assim, o primeiro emprego que eu tive com 18 anos. E principalmente da farmácia, que foi um emprego que eu consegui ali por volta dos 20 anos, que eu subi de cargo lá e consegui chegar no financeiro. Cara, é tão importante você ser CLT em algum período da sua vida, mesmo que você seja que nem eu, assim, que tem esse espírito empreendedor, que quer criar conteúdo, quer ter seu próprio negócio, não quer ter um patrão, quer trabalhar por conta própria. Irmão, pegue aí pelo menos um ano da sua vida sendo CLT. Por que eu digo isso? Porque quando você é CLT, você aprende a se autodisciplinar. Você aprende também a dar valor ao seu próprio dinheiro, porque você vê que, tem pessoa que fica 30 dias fazendo uma coisa que nem gosta de fazer, se ferrando, acordando 5 horas da manhã para conseguir ter um pouco menos de um salário mínimo, né? Então você começa a dar mais valor para o seu dinheiro. E além disso, tem também uma coisa chamada ética do trabalho, que é as boas práticas do trabalho, né? Bater ponto, acordar cedo, fazer as funções certinho, ser organizado. Todas essas coisas você não vai conseguir aprender na sua casa. Você não vai conseguir aprender sem sair de casa, só na casa dos pais, sem trabalhar, tentando comprar curso, tentando aprender dropshipping, criação de conteúdo. Ninguém vai te ensinar isso. E tem coisas que eu aprendi na farmácia que literalmente eu não aprendi em nenhum outro lugar a não ser lá na farmácia, na experiência como CLT. E tem muita pessoa que zoa, fala assim, que ser CLT é uma coisa horrível, que eu nunca mais quero ser CLT. Tudo bem, se você já foi CLT, não gostou da experiência e você não quer mais isso para você, nunca mais quero ser CLT, tudo bem, mas a pessoa já foi CLT. E além disso, ser CLT te traz a motivação suficiente, a motivação necessária para você nunca mais querer ser CLT. É até engraçado, né? Mas é justamente o que aconteceu comigo. O que acontece, né? Quando eu era CLT e eu passava 8 horas por dia lá no escritório, na farmácia, enfim, eu olhava aquele tempo e falava, mano, eu tô 8 horas aqui fazendo uma coisa pela empresa de outra pessoa, sendo que eu podia estar fazendo um conteúdo, sendo que eu podia estar dedicando esse tempo todo para o meu próprio negócio. Então você começa a ter uma noção de tempo diferente da grande maioria das pessoas, que enxerga a relação de tempo como tempo, dinheiro, ou sei lá, tenho que cumprir X carga de horas porque está no meu contrato e está na minha escala. Sendo que não é muito bem assim. Quando você entende as dinâmicas, né, do mercado de trabalho e principalmente também do empreendedorismo, você descobre que, mano, na CLT, você não consegue escalar o seu salário. Você não consegue, por exemplo,
você consegue até fazer hora extras, né, para aumentar o seu salário, mas você fica limitado, porque você não vai conseguir ganhar mais do que tá ali no seu salário, entende? E quando você adquire essa indignação toda, você começa a literalmente ter mais motivação para fazer as coisas, né? Eu já disse aqui também as questões das éticas de trabalho. Cara, é muitas dinâmicas que você aprende na CLT que não tem preço. Você não vai aprender em literalmente nenhum lugar. E eu não sei de que outra maneira eu consigo te aconselhar a fazer isso, mas vai por mim, seja CLT, tá? E bom, acho que é isso. Essas são as dicas aí que eu queria deixar, que eu queria ter recebido quando eu tinha 18 anos. Eu acredito que se eu tivesse recebido essas dicas, eu estaria em lugares inimagináveis hoje em dia. Mas eu espero que esse vídeo aí chegue para alguém que tem 18 anos e que traga benefícios para quem está me ouvindo agora, fechou? É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se tiver alguma sugestão. Se for sua primeira vez aqui também, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, sei lá, coisa do tipo. E é o primeiro vídeo de muitos nesse canal aqui. Muito obrigado por me ouvir e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.